Fala pessoal, estamos aí de volta no canal hoje para estar fazendo um vídeo um pouco diferente do que postamos até agora. Temos postado vídeos com resolução de questões comentadas e hoje vamos estar, na verdade, fazendo nosso primeiro vídeo sobre o conteúdo de contabilidade especificamente para ajudar aí quem está estudando para os concursos e também na vida acadêmica, tá? Hoje vamos estar postando um vídeo curto, mas bastante esclarecedor sobre restos a pagar, tá? Então, sem mais delongas, sem enrolação, sem nada, mas apesar de que, também como todo YouTube, se gostar do conteúdo, coloca aí o like, se inscreve no canal e vamos juntos. Então, vamos lá para o conteúdo. Então, pessoal, aqui eu fiz um esquema, tá? De conceitos sobre o que seria restos a pagar de forma bem resumida para que a gente possa matar esse assunto hoje, tá? Então, olha só, vamos lá falar especificamente o que seria restos a pagar. Então, olha só, restos a pagar, obviamente, a primeira coisa que tem que saber, restos a pagar é uma despesa, tá? É uma despesa que ela foi empenhada, né, que a gente vai falar um pouco, empenhada, mas não paga dentro de um exercício financeiro, né? Então, primeira coisa que há de saber é que restos a pagar é uma despesa, tá? Uma despesa ainda não paga dentro do exercício orçamentário a qual ela foi empenhada. Beleza, ótimo. E aí, já que ela é uma despesa, eu tenho que ter em mente que a despesa pública, ela obrigatoriamente tem que passar por alguns estágios, que falamos que são estágios da despesa pública ou fases da despesa pública. Desde a fase do planejamento da lei orçamentária anual até a fase da execução do orçamento. Pois bem, então a despesa pública ela tem 4 fases ou 4 estágios, que é a fixação, o empenho, liquidação e pagamento. A única fase ou estágio que é ligada à fase ainda de planejamento da lei orçamentária anual é a fixação. O que é a fixação? Fixação é quando da própria aprovação da lei orçamentária anual. Ou seja, quando o Poder Executivo, que é quem tem a prerrogativa de elaboração da LOA, ele remete lá para apreciação do Poder Legislativo votar, já que a lei orçamentária anual é uma lei, então, por ser uma lei, tem que passar pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, na verdade, é quem autoriza ao Poder Executivo poder executar o orçamento, limitando ou fixando o teto de despesas que podem ser gastas, tá? Então, por isso que o primeiro estágio se chama fixação. Pois bem, então, dentro da minha lei orçamentária anual, já foi fixado o meu gasto máximo que pode ser executado a despesa durante o exercício financeiro. Bem, e aí o segundo estágio é o empenho. O que é o empenho? A entidade do setor público ela está necessitando comprar um bem ou contratar um serviço. Ótimo. Primeira pergunta a ser feita, eu tenho orçamento para a realização dessa despesa? Eu vou lá na minha lei orçamentária anual e verifico se eu tenho. Tenho disponibilidade orçamentária, porque olha só, uma coisa é, tem fixado lá 2 milhões para um determinado gasto. Eu já gastei quanto? Já executei quanto? 1 milhão. Tem quanto de disponibilidade? 1 milhão. Ótimo. Então eu tenho disponibilidade. O que é que eu vou fazer? Faço um processo seletivo de seleção do meu fornecedor, seja ele através de um procedimento licitatório, ou seja ele através de uma dispensa ou inexigibilidade de licitação. Vou lá e escolho um fornecedor para me fornecer um bem ou prestar um serviço. A partir desse momento, eu vou lá, faço um contrato com esse fornecedor, que pode ser formal ou não, e aí a fase do empenho é justamente essa, quando eu faço uma reserva orçamentária. Eu não tinha disponibilidade de 1 milhão, vamos dizer que esse serviço que eu vou contratar é 100 mil. O que é que eu faço? Já abato da minha disponibilidade orçamentária, que eu tinha 1 milhão, agora eu só tenho 900 mil. Observe que nesse momento, o serviço ainda não foi prestado.
eu só fiz a seleção do meu fornecedor, já conheço quem é o meu fornecedor, conheço o valor, sei em qual despesa ou qual classificação de despesa eu vou contabilizar esse meu gasto. Tá? Então, esse é o empenho que geralmente se dá pela formalização da emissão de uma nota chamada nota de empenho, que nada mais é do que a reserva orçamentária para execução dessa despesa. Porque lembrando, na fase de fixação, o Poder Legislativo autorizou um gasto com teto máximo, então eu tenho que ter controle sobre essa disponibilidade financeira. Então, o empenho eu já faço um abatimento dessa disponibilidade que eu tinha. Tá? Então, a partir do empenho, a despesa ela foi executada orçamentariamente. Por quê? Porque eu já retirei do meu orçamento uma reserva para executar essa despesa. Observe que o fato gerador ela ainda não ocorreu. O fato gerador em relação até um regime de competência para a contabilidade. Mas para fins de orçamento, eu já considero a despesa executada, a despesa empenhada, já que só para fins de orçamento. Então tem que deixar isso bem claro, porque separar o que é para fins orçamentários e o que um foco patrimonial, que aí seria pelo regime de competência. Então, estamos aqui com foco orçamentário, então considera a despesa executada a despesa empenhada. Então, o terceiro estágio, a terceira fase é justamente a fase da liquidação. Aí sim, a liquidação é quando ocorre o fato gerador. Como assim o fato gerador? Justamente quando o fornecedor ele vai lá, presta o serviço ou entrega o bem, um servidor responsável vai lá e atesta que esse serviço foi prestado ou que esse bem foi entregue. Então, a partir desse momento, aí sim, o Estado, a entidade do setor público, ele tem a obrigação de pagar o seu fornecedor, já que ele já cumpriu com sua obrigação. E o último estágio é o estágio do pagamento, que é justamente a extinção dessa obrigação que foi adquirida lá na fase da liquidação. Eu vou lá e entrego um numerário para ressarcir o meu fornecedor da prestação de serviço ou da entrega do bem. Ok? Então, esses são os 4 estágios, bem simples, bem rápido, para que a gente consiga memorizar. Ótimo. Aí, o que seria restos a pagar? Tá? Restos a pagar são despesas que, durante o exercício orçamentário, o exercício financeiro e orçamentário, ele passou pela fixação, então, aqui um verdinho, assim, fazendo analogia com o sinal de trânsito, passou pela fixação, passou pelo empenho, mas, entretanto, todavia, ele não foi pago dentro do exercício financeiro e orçamentário. Tá? Professor, e essa liquidação, por que está amarelo? Porque precisa de atenção. Por quê? A definição de restos a pagar são despesas empenhadas, ou seja, passou pela fixação, passou pelo empenho, mas não pagas dentro do exercício financeiro e orçamentário. Essas despesas empenhadas e não pagas, elas podem já ter sido liquidadas ou não. Ou seja, o fato gerador já pode ter ocorrido ou não. Mas, professor, como é que algo fica em restos a pagar se o fornecedor não entregou bem ou não prestou serviço? Novamente, estamos aqui com foco orçamentário. Então, lembrando, considera-se despesa realizada orçamentariamente as despesas empenhadas. Então, a partir do momento que eu empenhei e não paguei, e ultrapassou um exercício financeiro, por exemplo, foi de 2022. Durante o orçamento de 2022, eu fiz um empenho, mas terminou dia 31/12/2022, eu não paguei, tá? Sendo liquidado ou não a despesa. E aí, quando vai para 2023, observe que essa despesa não é mais do orçamento de 2023, porque ela já estava prevista e foi empenhada em 2022. Então, ela é despesa de restos a pagar de 2022. É uma despesa que foi empenhada, mas não foi paga dentro do exercício. E aí onde a gente vai ter a separação entre 2 tipos de restos a pagar. Como assim? Olha só. Então, todos os restos a pagar, seja ele qual for, são despesas que foram empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro orçamentário. Ótimo. E aí eu tenho 2 tipos de restos a pagar, que é o restos a pagar processados e o restos a pagar não processados. Qual a diferença deles? Justamente aquelas que
já passaram pela fase da liquidação e aquelas que ainda não passaram pela fase da liquidação. Restos a pagar processados são aquelas despesas que já foram fixadas, empenhadas, liquidadas e só faltou o pagamento. Então, nesse caso, eu tenho restos a pagar processados, ou seja, o fornecedor aí já prestou o serviço, já entregou o bem, já ocorreu o fato gerador, agora só está faltando o pagamento. Já os restos a pagar não processados são despesas que durante o exercício financeiro orçamentário eles foram fixados, foram empenhados, mas não foram nem liquidados e nem pagos. Então, por isso que são restos a pagar não processados. Então, no próximo exercício financeiro, o fornecedor ainda vai ter que prestar o bem, vai ter que prestar um serviço ou entregar o bem para a entidade do setor público, para aí somente a partir dessa prestação de serviço ou desse fornecimento de bem, aí sim efetuar o pagamento, tá? Pois bem, então, de forma resumida, eu tenho restos a pagar, que são despesas empenhadas e não pagas dentro de um exercício financeiro, a qual ela ocorreu orçamentariamente, tá? E aí divido aqui os restos a pagar em restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Qual a diferença? A fase da liquidação. Restos a pagar processados, as despesas já foram liquidadas, ou seja, foram empenhadas, foram liquidadas, só falta o pagamento. Restos a pagar não processados são despesas que foram empenhadas, mas não chegaram ainda nem à fase da liquidação, nem à fase do pagamento. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!